Bom, pessoal, estamos aqui no meu último vídeo. Falei lá sobre o encontro no Alasca. Bom, e a impressão que deu é que o Trump foi comido pelo Vladimir, né? O Pato Donald foi comido pelo Vladimir, né? Foi comido pelo Putin e não vai fazer e não fez coisa alguma. Bom, as coisas lá são coisas de bastidores, né? Mas veja, ele vai parar de enviar bilhões para o comediante ucraniano? A Rússia seguirá vencendo. Bom, de lá para cá teve um encontro também na Casa Branca, né? Aliás, ontem eu estava vendo o Lineker, do Flash Shamura. O Lineker ele é bastante espirituoso e ele mostrou umas fotos lá da Casa Branca. Então você vê o Donald Trump de um lado da mesa, assim, daquela mesa grande, né? E todo o pessoal lá, europeu, o Zelensky, a Van der Leyen, a Meloni, o Macron, tudo sentadinho lá, assim, uma cara assustada, né? E o loirão dando murro na mesa, né? Bom, o homem parece que tem testosterona, né? Bom, mas se ele tem testosterona, o nosso Ernesto Geisel também tinha, né? Acho que foi o último homem com testosterona no Brasil, né? Mas o cara lá da Venezuela também tem, hein? O Nicolás Maduro, hein? Enfim, é uma raça em extinção, né? Homens com testosterona, né? Tudo indica que a Rússia vai seguir vencendo, né? Bom, e o Brasil, assim, tivemos aí os áudios vazados aí de um pastor neopentecostal aí, que é um tipo que até o Cramunhão tem medo dele, né? Dos conselhos dele, né? E aí vazou lavagem de roupa suja entre pai e filho, e xingamentos, enfim. O Brasil é um caso especial, né? Aliás, o Noam Chomsky, grande pensador, ele disse: raramente eu vi um país onde a elite tem tanto desprezo pelos pobres e pelos trabalhadores, tá? Também enraizado aí, né? Bom, sobre esse caso, né, para onde vai parar? Agora dizem que o ex-presidente que está com tornozeleira pediu asilo para o Milei, né? Como se as coisas não pudessem piorar, né? E aí o Francisco Anés, que eu sigo lá no Facebook, ele escreveu: o desqualificado. Ele não tem capacidade intelectual para ser presidente. Apesar de ele ter agradado alguns militares com cargos e salários, não conseguiu o apoio para dar o golpe e se manter no poder, né? E acabou se aliando, né, ao império, né, ao império da perdição aí, né? Aqui no norte, né, da América, perdeu muitos seguidores, né? E vai acabar preso, né, nesse andamento aí da carruagem, né? Veja, os Estados Unidos estão preparando uma nova lava-jato aqui no Brasil, com essa tal lei Magnitsky, combate ao pique, estarifaço. Será que agora. Só que agora não vai ser o combate à corrupção, né? Agora vai ser o combate ao terrorismo, né? Então você vê, você faz a plantação, né? Você tem lá os seus capatazes, né? Por exemplo, o Pablo Escobar era um capataz da CIA, né? Na época lá na Colômbia, né? Aí você faz a produção, a logística, a distribuição, né? Consome o produto, né? O norte-americano, o estadunidense é o maior consumidor de drogas do mundo, né? Não é só o fentanil, não, é heroína, é metanfetamina, é fentanil, é cocaína e por aí vai, né? Bom, e aí você finalmente você faz a lavagem do dinheiro, né? No Santander, no Citibank, no HSBC, né? O Citibank mais na esfera ocidental, o Santander e o HSBC mais na esfera do Oriente, né? Porque a droga ela está em toda parte. Aliás, eu fiz um vídeo aqui sobre a Sangor, né? Que é a maior distribuidora e produtora de drogas do mundo, né? Que fica lá na Ásia, né? Mas também usa o mesmo esquema aí do Santander, tal. Se vocês quiserem detalhes, é bem interessante esse vídeo, hein?
Bom, então assim, aí no fim das contas você não vai mais combater a corrupção. Você vai combater o terrorismo, não é? Naturalmente que a quinta coluna aqui, incrustada aqui, né, parasitada aqui, vai apoiar isso daí, né? Então aí você vai entregar os anéis para salvar os dedos? Não, você vai entregar os dedos alheios, né? E preservar os próprios anéis, né? Adquiridos em Miami, né? E daí nós veremos o país que mais consome drogas e lava dinheiro de drogas no mundo combatendo os cartéis, né? Todos eles bastante conhecidos, esses cartéis, por exemplo, o cartel dos Soles, né, da Venezuela, totalmente infiltrados pela DEA, né, a poderosa agência de combate ao narcotráfico, sobretudo controlados pela CIA, né, Central de Inteligência dos Estados Unidos. Não há o que reclamar, né? Nós não temos o que reclamar, né? Se os marines vierem aqui dar tapão na cara de apátrida, né? Veja, a nossa Amazônia é monitorada pela Radion, né? O sistema CIVAN, né? A base de Alcântara é administrada pela NASA, né? A NASA, que veio lá dos nazistas, né? O V8, né? O foguete, que veio tudo lá da Alemanha nazista, né? O Congresso vai trabalhar aqui com o boné maga, né? E por aí vai, para uma encruzilhada. Não, o perigoso aqui no Brasil é fazer uma ferrovia. Isso é perigoso. Investir em infraestrutura, não, isso aí não pode. É comunismo, hein? Investir em logística, diversificar as exportações, explorar petróleo, não, isso aí não pode. Né? Isso aí não pode. Não pode, né? É isso que tem que fazer, pô. Né? Mas os Estados Unidos querem mudança de regime por aqui. Eles sempre querem mudança de regime por aqui. Né? Por exemplo, jogando a direita contra a esquerda, ou a esquerda contra a direita. Veja, se o Trump invadir o México, o Brasil poderá ser poupado, né? Pois os Estados Unidos vão estar bastante ocupados, certo? Bom, caso contrário, nós teríamos uma série de problemas aqui, né? Problemas aí de marines, né? Ah, tinha um avião da CIA aí, parece que um Boeing 757, um avião da CIA no Rio Grande do Sul. Fazendo o quê? Deve estar trazendo equipamento de espionagem. Talvez tenha umas malas de dinheiro lá. Bom, não sabemos, né? E por que o governo brasileiro deixa entrar, assim, do nada, esse avião da CIA, um F-757, não, F não, Boeing, né? Que a Boeing também está agora, tá indo mal lá, a Boeing, né? Bom, o governo atual do Brasil, será que eles querem alterar o governo atual do Brasil? Veja, ele só pode ser alterado através de crimes, né, de sedição, né, de operações nas quais a CIA é uma grande mestra. Hein? O pessoal lá de cima é muito perigoso e é muito profissional. Veja, o Brasil só consegue minimizar os danos que o Império pretende perpetrar por aqui se houver uma grande união nacional, né, de todos os espectros de esquerda, de centro e de centro-direita. Naturalmente que a extrema-direita está trabalhando para os interesses da CIA aqui dentro do Brasil, né? A extrema-direita está extremamente interessada na queda do atual regime, né, e das instituições. Tal. O senhor aí que está com tornozeleira, né, veja, sabidamente é um péssimo militar. Né, não é capaz, não foi capaz e não será capaz de dar um golpe de Estado. Se vai dar um golpe de Estado, se vai fazer uma coisa errada, faz direito. Hein? Faz logo de uma vez, sabe? Daí ele apela para o poder subversivo do Império Estadunidense. Bom, tá vazando uns áudios aí, umas conversas aí. Diz que aquele pastor lá, o Silas, né, diz que falou com o assessor do Pato Donald, né? Bom, eu duvido, assim, que essa extrema-direita seja capaz de aurir lucros políticos em meio à subversão e ao ódio extremado que ela vai suscitar se eles tentarem dar um golpe aqui no Brasil, né? A verdade é assim, ninguém sabe praticamente nada sobre o que vai pelo mundo. A gente só dá uns pitacos aqui. Nós que vimos os Estados Unidos bombardearem o Iraque, né, na Rede Globo de televisão, né, em grande estilo, né, sequer temos consciência de que a Força Aérea Chinesa já superou largamente a Força Aérea dos Estados Unidos.
pessoas não estão a par do que está acontecendo, né? Então, os Estados Unidos não são mais capazes de bombardearem países como eles faziam, né? Então, eles vão ter que usar de subversão, contando, naturalmente, com a conivência de tipos apátridas e vendidos, né? Aqui. Tem mais um artigo aqui. Bom, veja só, pessoal, falando aí continuando aí o assunto principal do vídeo, que é geopolítica, né? Então, veja, teve aquele encontro lá no Alasca, mas olha só que interessante, algumas pessoas dizem que o pato, né, o pato que grasna, cospe e voa, né, como se ele fosse uma águia, né? Segundo certas línguas, né, aquele cara que é o da ilha, vocês estão lembrados lá da ilha da Pedô, né, a Ilha do Prazer, lá, que era um agente da Mossad, vendeu aqueles arquivos da Ilha da Pedô, onde aparece o pato, para o Vladimir. Daí vem aquela conversa, né, que o Vladimir que colocou o Trump lá na Casa Branca, né, porque o KGB espiona todo mundo, tem os melhores hackers do mundo. Bom, a Hillary Clinton que dizia isso, né, da sedição russa dentro dos Estados Unidos, né? Não, então, assim, então se ele vendeu os arquivos, né, para Putin, né? Putin talvez seja o homem mais rico do mundo. Será que ele é mais rico do que o Elon Musk? Né, mas o dinheiro dele é compra, né? Vende, né? O do Elon Musk é eletrônico, né? Bom, na verdade, assim, isso aí é meio que uma propaganda, né? Tipo, ele tem o Trump assim tá levando o Trump na miudinha, né? Na corda curta, né? Tá no laço, né? Veja, isso aí é propaganda, para não admitir que levam uma sova lá na Ucrânia, né? E que os seus planos neocons de dividir a Rússia em 3 países, que é o velho plano geopolítico lá desde o Mackinder, né? Da Rimland, que seus planos neocons aí de dividir a Rússia em 3 países fracassou. Que a sua propaganda russofóbica é pura lavagem cerebral, né? A verdade é que o Vladimir deu de 10-0 no Alasca, né? Tendo o Trump, assim, refém, por causa que eles têm lá os arquivos onde o Trump deve aparecer, né? De ceroulas, né? Com alguma garotinha, né? Será que ele... Bom, os neocons estão bufando essa hora nos Estados Unidos. Ou seja, existe realmente algo que excede os planos dos neocons, né? Talvez sejam mesmo planos entre Trump e Putin, né? Como dizia, inclusive, o finado professor Olavo, né? Que se a Rússia e os Estados Unidos se derem as mãos, os globalistas estão na água, estão com a corda no pescoço, né? Mas será que esse é o plano? Bom, se esse fosse o plano, eu daria meu total apoio, né? O fato é que a Rússia é uma incógnita para o ocidental, né? Cheio de lendas urbanas e propaganda macartista na cabeça, né? Se não veja, para citar, veja a origem étnica de alguns líderes do século XX, ó, russos, né? O Lenin, né? Apenas com um dado pitoresco aqui. Ó, o Lenin era judeu, russo-alemão. Ele falava russo e falava alemão. O Stalin era georgiano, da Geórgia. O Khrushchev, que sucedeu ao Stalin, aliás, parece que o Khrushchev que envenenou o Stalin, né? Ucraniano, o Brezhnev era ucraniano, o Andropov era cossaco, né? O cossaco é uma mistura, né? Quer dizer, ele não é nem russo, nem ucraniano e nem siberiano. Ele é as 3 coisas ao mesmo tempo, né? Olha só, falei sobre capitalismo, né? Falei sobre capitalismo lá no Facebook. Então, segunda parte do nosso vídeo aqui. Veja, a produção, os bens produzidos, o comércio, a oferta, a abertura de mercados, né? O livre mercado, a livre concorrência, tudo isso é inerente ao fenômeno genericamente chamado de capitalismo, né?
Veja, capitalismo mais propriamente definido como um processo histórico de produção industrial de bens e acumulação de capital. Agora vamos ao ponto, né? Toda relação comercial, por exemplo, você compra uma bala de hortelã, né? Não precisa ser uma coisa tão pueril. Você vende 10 submarinos nucleares aí, assim, né? Sei lá, para o Modi, para o Macron, né? O Trump vende, né? Pressupõe algum grau de socialismo. Toda relação comercial, né? Toda relação de comércio impõe algum grau de socialismo, de socialização. Não é porque é compra e venda, é um negócio, né? Ou seja, o socialismo ele é inerente ao comércio e às relações comerciais, né? Então, assim, a vida não é uma disputa entre capitalismo e socialismo, isso é bobagem. Ela não é uma disputa entre os vermelhos e os civilizados, né? Esse mundo ignóbil, dividido, da época do macartismo, acabou, desapareceu, findou, né? Nós precisamos colocar as coisas dentro de uma outra perspectiva, né? Bom, pessoal, teve esse negócio aí da adultização na internet, né? Veja, eu mal acompanho isso daí, né? De adultização. Teve um vídeo lá do... Como é que chama o rapaz lá? Bom, no primeiro momento, me pareceu um programa para censurar fotos infantis, né? Pueris, graciosas, né? E condenar a internet. Assim, é mais ou menos você condenar o garfo e a faca, né? Por causa do Jack o Estripador, né? Estão entendendo? Então, assim, ou você combate o Jack o Estripador, ou você combate a ferramenta que ele usa para estripar. Como é que é isso? Alguém pode me esclarecer a esse respeito? Estão dizendo por aí que foi um cavalo de Troia, né? Uma desculpa aí para passarem a regulamentação federal na internet, né? Aí o meu interlocutor, o Henrique, falou o seguinte: ó, há uma condescendência excessiva por parte das redes sociais em permitir certos conteúdos, né? De fato, há algum exagero por parte dos denunciadores, porque muito do que foi acusado como pornografia infantil está ali mais para a falta de noção das pessoas, né? Mas, na verdade, a gente precisa de mecanismos que dificultem a viralização dessas coisas. Porque aquele conteúdo está no limbo entre uma exposição infantil e o simples entretenimento, né? Ingênuo até, né? Que pode acabar em algum momento sendo instrumentalizado por pedófilos, né? Por indivíduos que querem praticar o mal contra as criancinhas, né? Então, a princípio, por princípio, eu sou contra a regulação das redes sociais. Veja, mas aí que é o problema, quem é que vai regular? Nós temos um governo realmente sério, capaz de fazer uma regulação séria, né? Isso é o que a gente precisa se perguntar, né? Assim, quem é que vai controlar o controlador, né? Agora, a China lançou 38 satélites nos últimos 22 dias. É um colosso, né? É mais de um por dia. Apenas no último mês, né? Então, assim, e agora já se disse que a China vai criar uma internet global, assim, que vai... Se você estiver no fundo de uma caverna, né? Sabe, na Chapada dos Guimarães, vai pegar a tua internet, que vai distribuir a internet de graça, detalhe, de graça, no mundo inteiro. Então a Starlink que se cuide, né? A Starlink que se cuide, porque os chineses não estão brincando, né? Olha aí, coisas medonhas lá daquele estado medonho, né? 17 sionistas foram presos, formavam uma quadrilha dedicada à extração e venda de órgãos de pessoas vivas. Um deles, Rabino, né? Deve ser o tio Sam, né? Vendeu rins por mais de uma década. Os mais cobiçados são os rins dos palestinos, né? Isso foi admitido pelo próprio Estado genocida.
Veja, ele não tem papas na língua. Ele falou assim: eu estou aniquilando Gaza com força, de maneira sem precedente, e o mundo não vai nos parar, né? Vamos deixar apenas uma pilha de escombros, nem água vai entrar. Vitória total. Quem falou isso? Lá o Bezalel, lá, Smotrich, né? Bezalel lembra um pouco Ismael, sei lá, Jezabel, Bel, né? Bel quer dizer guerra, né? O inimigo do Pix, né? O inimigo do Pix. Veja, o Pix é uma invenção criada aqui no Brasil pelo Banco Central. Quebrou o monopólio, né? Eu acho extremamente útil e agradável usar o Pix, né? Sabe, às vezes você sai sem o cartão, você paga com Pix, com leitura de QR Code, né? Você movimenta o seu dinheiro sem ter que pagar DOC, TED, BID, Tico e Teco, né? Não tem pedágio assim, né? Veja, é uma ousadia, né? Aí os holofotes se voltam contra nós. E aí nas salas envidraçadas lá da Casa Branca, né? Aparecem os relatórios, né? Esse PIX do Brasil precisa ser contido, ele afronta o império financeiro do Visa e do Mastercard, né? Veja, os caras estão sentindo o chão tremendo, né? Daí acionaram a máquina de sabotagem. Vem os relatórios, né? As análises, né? Apontando os riscos, né? As vulnerabilidades do Pix, né? E daí os boatos todos passam como fumaça, né? Você tem os Nicoles aí da vida, né? Dizendo que vão taxar o Pix, vem todo tipo de desinformação, né? E aí o maior inimigo do Brasil, que é aquele país lá do Rabino San, eles são os guardiões da ordem financeira mundial, né? São a luz que ilumina o mundo, né? Veja, na verdade, assim, eles não querem perder um centavo, né? E também não querem saber de soberania alheia. Então o ataque não é só ao Pix, né? Como é que um país como o Brasil pode criar algo tão revolucionário, sem pedir a bênção, né, ao titio, ao Rabino San, né? Então, assim, querem desmontar esse negócio, né? O Brasil não pode abaixar a cabeça, né? Ele tem que agir assim, com altivez, né? Por quê? Porque o Pix é coisa nossa, né? Então, se o Visa e o Mastercard estão incomodados, poxa, então aprendam a conviver com a concorrência, né? Então, assim, toda a força ao Pix, hein? Veja, as pessoas têm que começar a falar claramente. Os Estados Unidos não mandam nada aqui, né? Eles podem mandar lá e mal, dentro do país deles, né? Aqui, na verdade, assim, não vai dar certo esse negócio de invadir o Brasil, hein? Bom, primeiro eles têm que invadir o México e depois a Venezuela, né? Veja, eles já estão desmoralizados lá na guerra da Ucrânia, né? Aí o Trump diz que a culpa é do Biden, né? Bom, na verdade, assim, o fato lá da guerra da Ucrânia é que a Rússia rompeu o monopólio da guerra. Veja, um dos pilares do sistema imperialista é que só ele poderia perpetrar guerras, destruir o Iraque, a Líbia, o Afeganistão. Então, assim, é por isso que se diz que o mundo é bipolar. Não, o mundo é tripolar, né? Sendo que desses três aí, Estados Unidos, Rússia e China, o pior em termos morais, embora ainda seja talvez o mais poderoso, é o mais imoral, né? É isso daí, que está aqui no norte. Veja, o Ocidente, ele nos ensinou que os direitos humanos começam e acabam nas fronteiras dos interesses do Estado sionista, né? Ali os direitos humanos não valem mais. Então, assim, a moral do Ocidente está caindo rapidamente. Bom, agora eu vou entrar num assunto aqui interessante também. Veja, eu estava assistindo lá uma série, tem uma temporada, acho que com 10 episódios, sobre o Alien, né? O Alien. Então aparece lá uma criatura, né, que é, assim, a grosso modo, você ganha um corpo novo, né? Um corpo biônico, um corpo cibernético, um corpo que não morre. Mas é você, é o seu cérebro.
é a sua mente, são as suas memórias, né? E aquele corpo praticamente tem um potencial ilimitado, né? Ele é imortal, né? Quer dizer, você está transferindo a sua mente para um corpo robótico, né? E aí isso daí aparece no filme, né? E seria essa menina, né? E tem lá um menino gênio, né? Que é o que controla todo o sistema do mundo, né? Que criou essa máquina, né? Bom, enfim, é bem interessante essa série aí. Ela está lá na Disney e mostra uma ficção tenebrosa que já está em ação, né? Sim, porque o Elon Musk afirma que com o Neuralink será possível vencer a morte ao transferir nossa mente para um corpo robótico, né? Então essa coisa assim medonha, né, que já está nos filmes, né? Então ele faz testes. Aí na verdade assim, o projeto do Elon Musk assim, as suas memórias todas, porque tem gente que nasceu junto com a internet, né? Aliás, tinha um indivíduo lá que ele filmava 24 horas por dia tudo que ele fazia. Então, todas as memórias dele, tanto aquelas que são monitoradas via algoritmo, como as que ele próprio fornecia para a rede de internet, né, ficava tudo assim na internet. Né? Então, toda a vida do indivíduo ficava num chip. Né? Daí você põe esse chip lá numa criatura robótica, né? E é como se fosse você, mas não é você, né? Na verdade, não é você, você não vai estar lá, né? Suas memórias vão estar lá, mas você não vai estar lá. Mas no filme, no Alien, né, você vai estar lá, né? Porque é um filme, né? Bom, estamos já chegando aqui ao final do nosso vídeo. Veja, as bolsas americanas estão nas suas máximas históricas, né? A valorização foi puxada por uma concentração aí da S&P 500. As 10 maiores empresas do índice concentram 40% do índice, né? O dobro do que era registrado há uma década. Então, assim, as bolsas americanas estão indo bem? Bom, será que é o voo da galinha que precede a queda? E agora o STF está peitando aí a Magnitsky, né? Será que vai dar certo? Aqui no, dentro do Brasil não funciona. Daí a Embaixada dos Estados Unidos falou, ó, a lei, nenhuma corte de nenhum lugar do mundo pode questionar uma lei dos Estados Unidos. Lá de uma terceira instância, lá de um juiz eco lá dos Estados Unidos, né, que acha que pode mandar em tudo e todos ao mesmo tempo. Né? Bom, é difícil não falar um pouquinho aqui do professor Olavo. Eu critiquei ultimamente o professor Olavo, né? E o seu séquito irado de olavistas, né? Veja, o que eu disse foi o seguinte: eles têm uma permanente mentalidade revolucionária, eles têm a certeza de serem os únicos guardiões do conservadorismo e da fé. Tem aquela inabalável crença na infalibilidade do guru e por aí vai, né? Veja, mas na verdade, assim, eu tive que tocar nesse assunto porque eu já fui um deles, né? Eu já fiz parte do COF, eu assistia lá o True Outspeak, foi na época que eu ia nas ruas, nas avenidas e tudo mais, né? Quer dizer que todo mundo tem recaídas, né? Meu, eu os vejo hoje exatamente como eles veem a Vica, né? A nova era. Quer dizer, eu vejo os olavistas hoje e os bolsolavistas, e os bolsolavetes e os bolsoletes, né? Como eu vejo Vicas, Nova Era Santo Daime, guenonismo, dugnismo, teosofismo, cristais, bruxaria, sionismo, neopentecostalismo, guruzismo, né? Bom, eu espero nem voltar mais nesse assunto, né? Que esse assunto é polêmica lá da rede social, né? Veja que se arrebentem com suas panelinhas ferventes e seus interesses editoriais e ideológicos, né? Fica um querendo ser mais conservador que o outro, né? E aí desce o pau na Igreja Católica e se diz o mais católico de todos, né? Isso aí não engulo mais isso daí, né? Aí tem um artigo lá do Francisco Anés também sobre os jesuítas, né? Que ele coloca assim os poderes aí, poder negro, né? Do Papa Negro, que seria o Papa jesuíta, e o poder branco, né, que está mais ligado à maçonaria, ao próprio Vaticano, né? E daí eu me lembrei que alguma das personagens mais influentes do Brasil e do mundo
frequentaram escolas jesuítas ou foram jesuítas, né? Por exemplo, o padre Teilhard de Chardin, né, que eu li quando eu era jovem. Fidel Castro veio de escola jesuíta. Charles de Gaulle, Bill Clinton, Stalin estudou em escola jesuíta. O Karl Rahner, Juscelino Kubitschek, Tancredo Neves, Leonel Brizola, né? E no artigo dele, ele diz que a maçonaria é liberal, né? Que a maçonaria fez a Revolução Francesa, dividiu a sociedade e a política entre direita e esquerda, né? Dividiu a sociedade, enfraqueceu, dominou, explorou a sociedade, e aí veio a Era Napoleônica, né? Exportou a Revolução Maçônica Liberal pela Europa, né? Então, na verdade, assim, existem várias outras ordens, além, com o mesmo poder da maçonaria, né? Por exemplo, a Ordem dos Jesuítas, né? O pensamento dos jesuítas é autenticamente conservador, né? Então, a grande disputa, então, está entre o pensamento liberal dos maçons e o pensamento conservador dos jesuítas, né? O pensamento conservador jesuíta, ele é mais holístico, ele é mais a totalidade, né? Enquanto que o liberal foca aí nas partes envolvidas aí dentro das lojas, né? Ele procura criar certos círculos concêntricos, né? Internos, né? Secretos ou discretos, né? Então, bastante interessante aí o artigo, né? Aí, bom, acho que tá de bom tamanho aqui nosso vídeo, né? Deixa eu ver o que mais que tem aqui. Vamos ficando por aqui. Canal Luz no Fim do Túnel. Agradeço a atenção de todos aí. O canal já está monetizado. Você pode se tornar membro do canal. Se você gostar dos nossos conteúdos, dá sua força aí. Faça um comentário, acione o sininho das notificações, torne-se membro do canal e repercuta nas suas redes se você gostar dos nossos conteúdos. Sendo que tínhamos para hoje, Helder Araújo aqui, agradeço a sua atenção. Até a próxima e fiquem com Deus.